João 7:24 Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Jesus é o Messias. Comentários Otávio Rosa. Religião cristã, principalmente a protestante tradicional, tem como hábitos costumes guardados pelo Antigo Testamento, costumes que muitas das vezes sobrecarregaram a igreja. Contudo, precisamos entender que determinadas coisas são costumes da época, da região e que não podem ser comparadas com nossa época. Uma das coisas que a Igreja Católica Apostólica Romana fez em seu processo de expansão, chamado também de cruzadas evangelistas, acabaram impondo para as pessoas das regiões onde fizeram os trabalhos evangelistas as doutrinas da Igreja. Por isso temos pessoas adoradoras de outros deuses que não seja Cristo, devotos de alguns dos grandes nomes da Igreja, pessoas que se diz católicas mas são frequentadores de templo consagrados a outros deuses. Se os padres que ficaram incumbidos da evangelização tivessem recebido orientação para respeitar a crença e etnia regionais, teríamos hoje, falando do nosso país, a religiosidade indígena teria sido respeitado, assim como as religiões africanas, que deu origem às religiões afro-brasileiras que alguns de seus seguidores se confundem sendo católico em determinado momento e depois umbandista ou candomblecista. A Igreja Protestante também no seu processo de evangelização até hoje age de igual modo, tentando colocar para as pessoas um evangelho terrorista, forçado que oferece para pessoas um mundo de maravilhas ou inferno. Mas tal postura pode ter surgido por falta de conhecimento e ausência do Espírito Santo, pois o cristão cheio do Espírito Santo que se dispõe a pregar o Evangelho de Cristo é como João Batista e os apóstolos que receberam o batismo com o Espírito Santo. Tinham sabedoria para anunciar o Evangelho de Cristo e pregava no idioma de cada pessoa abordada. Sendo assim, qualquer forma de evangelização que não seja o Evangelho de Cristo de maneira clara e verdadeira guiado pelo Espírito Santo não procede de Cristo, mas passa a ser um numeral na ficha de membro daquela instituição religiosa. Logo podemos deduzir que embora a religião cristã, que seja católica, ortodoxa ou protestante seja numerosa, não podemos de fato acreditar que todos são salvos em Cristo, julgando de acordo com a palavra de Cristo, pois muito foram os que desejaram seguir a Cristo. Contudo, o próprio Senhor dispensaram para que fossem para suas casas, suas famílias e eles contassem o que Cristo havia feito na sua vida. Todavia, quando nos tornamos um número em uma instituição, sem ao menos ter conhecimento daquilo que declaramos como profissão de fé, não somos diante de Cristo considerado, pois o que nos liberta e o conhecimento da palavra é a prática diária com Cristo. E antes que alguém do protestamismo diga que somente eles é que são salvos, lembrai que o julgamento que vos fazei na maioria é conforme a doutrina ensinada pelo fundador de seus templos cristãos. Jesus é o Messias, o Cristo, o Senhor, não somente na tradição da fundação da instituição, na visão recebida, na visita de um anjo supostamente enviado por Cristo, na placa do templo cristão, mas segundo as Escrituras numa totalidade, a começar aceitando Cristo como seu único líder, pois ainda que o Evangelho de Cristo seja pregado por Paulo, ou por Pedro, Agostinho, ou Madre Teresa, todos eles e tantos outros estão a serviço de Cristo, que é o nosso Deus. Entretanto, quando existe uma divisão como tem no cristianismo, podemos acreditar que ainda não aprendemos o significado da morte e ressurreição de Cristo, ou que somos rebeldes e não praticamos em nossas vidas o Evangelho de Cristo. Sendo assim, a excomungação, exoneração, exclusão ou expulsão de um templo cristão não faz de qualquer um de nós um ex-cristão, pois o que nos faz excluído de Cristo é quando amamos as paixões atraentes desse mundo como a prosperidade e as riquezas materiais. Ajuda-nos a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Yahweh, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz.